Como é que nós vamos fazer o tratamento? Primeiro, eu tenho que fazer o tratamento fundamental. Eu tenho que começar com a nutrição. Depois eu vou cuidar do estresse, toda a parte da adrenal, tiroide, pâncreas, vai estar aí nessa categoria. Depois eu vou ver o estilo de vida e eu vou ver quais são as toxinas que estão presentes, para depois começar o processo de modulação hormonal. Então, a nutrição adequada, faça do seu alimento o seu medicamento. Nós já mostramos isso em outras aulas. Hoje eu recomendo que a pessoa elimine trigo o máximo possível, elimine soja o máximo possível, elimine gordura trans 100%. Infelizmente você não vai conseguir fazer isso, que a própria lei brasileira não permite você fazer isso, porque quando você vai no supermercado e você vê que está escrito lá que um alimento não tem trans, não quer dizer nada. Se tiver tantos por unidade, tem que falar que tem trans. O que os fabricantes fizeram? Diminuíram o tamanho da unidade. Aquele biscoito que você comprava vinha 20 biscoitos, agora vem 40. Ele tem a metade do que ele tinha antes e está escrito sem trans. Porque por unidade não dá o que a lei exige. Então pode falar que não tem trans. E continua trans do mesmo jeito. Então, infelizmente, tudo aquilo que você guarda, comida que você guarda fora da geladeira, que não estraga, tem trans. Os edulcorantes, vocês já viraram especialistas, né? A única coisa que escapa é a estévia, associada à talmatina para perder o gosto. É o açúcar, o menos possível. O leite também deve ser retirado de todo mundo. E o cloreto de sódio é outro problema sério. Porque o cloreto de sódio causa hipertensão. O sal não. Cloreto de sódio é uma coisa, sal é outra. A suplementação, a vitamina D3, o iodo, solução de Lugol e o ômega 3, isso aí hoje é base, eu faço em todas as receitas, eu acho que tem que estar fazendo uso disso. Se o paciente tem exaustão adrenal, não pode faltar esse trio aqui é para exaustão adrenal, o órgão que mais consome vitamina C no corpo é adrenal, o ácido pantotênico, que é o vitamina B5, também é muito consumido pela adrenal, e o zinco. Então, isso aqui é um trio muito importante no tratamento da exaustão adrenal. E aí vem o cortisol, que é de ajuda, que é a hidrocortisona. Não é cortisona, cuidado, porque a cortisona não é bioidêntica. Se você escrever cortisona, o seu paciente vai engordar. Você tem que fazer hidrocortisona. O médico chama de cortisol, o farmacêutico chama de hidrocortisona, é a mesma coisa, que é a bioidêntica. Você vai fazer na mulher 10 miligramas por dia, não pode ser antes do café da manhã, porque irrita o estômago, tem que ser com o estômago cheio. E no homem, geralmente, é 10 miligramas de manhã e 5 miligramas depois do almoço, em média. Se você quiser virar um especialista em iodo, você vai ler o livro do Dr. Marcos Circus, que é uma das maiores autoridades. A maior autoridade em iodo do mundo chama-se David Brownstein. Eu estou fazendo um curso com ele em setembro, só sobre iodo. Estamos fazendo um trabalho com ele em Tampa, na Flórida, tem um curso com ele. O ômega 3, você vai ver que vai parar de ser de óleo de peixe, vai passar a ser crude oil, por causa do processo de contaminação, essa é a tendência nos Estados Unidos. E o crude oil já vem com a astaxantina. A astaxantina, para quem não sabe, é o que dá a cor ao salmão. Aquela cor alaranjada que tem cor de salmão. É a astaxantina. Então é muito interessante que quando você recebe o crude oil, ele vem na cor do salmão, até mais escuro. E à medida que ele vai perdendo a cor, ele vai ficando transparente. Então quando chega o momento, quando ele ficou transparente, você pode jogá-lo fora. Porque aquele ômega 3 já não serve mais. O David Bronstein testou mais de 4 mil pacientes, está chegando a 5 mil. E nos Estados Unidos, no Brasil não é diferente, 96,3% apresentam deficiência de iodo. Como eu disse para você, o iodo é o nutriente mais mal entendido que existe na medicina. A deficiência de iodo é muito comum, o iodeto do sal não é suficiente para a otimização da tireoide. Deficiência de iodo é uma das causas de autoimunidade da tiroidiana. Paciente com doença de Hashimoto, às vezes é causado por deficiência de iodo. A solução de Lugol foi inventada em 1829 pelo Jean Lugol. O iodo foi descoberto em 1811 e ele inventou a solução de Lugol em 1829. É a suplementação ideal. O sal integral marinho é altamente benéfico, flor de sal.
Suplementação com magnésio é sinergístico e as vitaminas, os minerais, o processo de detoxificação. Quando você tem aumento do T3 reverso, você diminui a temperatura corporal. Quanto menor a temperatura corporal, maior é o T3 reverso. E maior é a disfunção enzimática múltipla. Então você vai ver que pacientes que têm temperatura corporal muito baixa têm indicação para enzimas diversos. Aqui está o trio das adrenais, que eu tenho que cuidar antes de fazer a testosterona, que é a vitamina C, o zinco e o ácido pantotênico, que é a B5. E aí eu venho com os hormônios isomoleculares. Eu tenho 3 regras do Dr. Lee. São as regras mais simples e mais famosas que tem. Primeiro, use os hormônios somente quando necessário. Um jovem de 30 anos de idade que está com deficiência de testosterona, dá tribulos terrestre para ele, ué. Dá HCG para ele, ele volta a produzir testosterona, você não precisa fazer modulação. Segundo, use somente hormônios bioidênticos. E terceiro, equilibre os hormônios, não é só um. Você não cuida do instrumento, você cuida da orquestra. Então, você cuida da orquestra, você faz isso com hormônios bioidênticos e só quando necessário. São 3 regras simples, extremamente sábias, do indivíduo que desenvolveu o conceito de hormônios bioidênticos no mundo. E aí vem a fitoterapia. No caso a ashwagandha continua sendo a de escolha, porque vai ter, se tem algum componente adrenal, é um dos melhores, se não o melhor adaptógeno que tem no mundo. 5.000 anos de experiência com a medicina ayurvédica. É a erva mais usada na medicina ayurvédica. Esse ginseng indiano, chamado ginseng indiano, que é a ashwagandha. Você tem a rhodiola rósea, que era usada no exército russo, vem da Sibéria, que é a chamada raiz dourada, que o soldado ficava estressado, tomava isso e conseguia ficar no exército, não precisava da baixa. Eles continuavam mantendo o soldado na guerra, fazendo raiz dourada. Vem o só palmeto, que é o Serenoa repens, e a Prunus africana, que é o pídio africano, que também contribui principalmente para a 5-alfa-redutase. E vem o DEA natural, conhecido como DEA natural, que é o tribulus ou tribulus terrestres. Então essas são as 5 principais fitoterápicos usados no homem, com a finalidade de ajudar na modulação. O pídio africano inibe a ciclooxigenase, igualzinho o Vioxx inibia. É a mesma coisa, só que o Vioxx matou 120.000 pessoas. O Vioxx tinha a mesma ação, é isso aqui, inibia a ciclooxigenase. Enzima usada pelas células tumorais prostáticas como combustível básico para sua rápida proliferação. Ação antiandrogênica inibindo a 5-alfa-redutase. Então é um mecanismo que ajuda, inclusive no câncer prostático, inclusive na metástase do câncer prostático. O tribulus terrestre é provavelmente o fitoterápico mais estudado no que diz respeito à modulação hormonal masculina. Ele possui atividade androgênica muito forte, ele ajuda na disfunção, ele ajuda na ereção, ele ajuda na ejaculação, ele ajuda no orgasmo. Ele faz o que a testosterona faz, sem apresentar efeitos indesejáveis. É uma média de 500 miligramas por dia. Tá? Então isso é muito importante, principalmente em pessoas jovens, fazer isso. E a consequência é equilíbrio. Não é exagero, não é nada, é equilíbrio. Tá? Então isso vai interferir no cérebro, isso vai interferir no hipotálamo, vai interferir no osso, na pele, na próstata, no pênis, no testículo, no músculo, na mama, no sangue, no tecido adiposo, e assim por diante. Todos os lugares vão ter a interferência da testosterona. Existem mais receptores para testosterona no músculo cardíaco que em qualquer outro tecido do corpo. Qualquer outro tecido do corpo. Então está cheio de receptor. Então hoje tem trabalhos na literatura de você tratando infarto do miocárdio com testosterona, você tratando angina com testosterona, você usando testosterona para aumentar resistência à prova de esforço, limiar para angina. Você tratando com edema agudo de pulmão, você pode tratar edema agudo de pulmão com testosterona, claro, sublingual. O ideal é sublingual. Tinha um médico aqui fazendo curso de hormônio semana passada, disse para mim que tratou um caso de edema agudo de pulmão com testosterona e tirou, entendeu? Mostrando a experiência. O coração tem mais receptores para testosterona que qualquer outro órgão do corpo.
Então, o que acontece? Melhora o cérebro, melhora o coração, melhora as coronárias. É um potente coronário vasodilatador. Aumenta a síntese proteica muscular. Melhora a formação óssea, estimula o osteoblasto. Aumenta a captação de oxigênio celular, melhora a oxigenação. Equilibra a glicemia, principalmente no homem. Estimula a imunidade. Diminui a gordura corporal. Melhora a pele. Melhora o humor. Mas desde que você começou a tratar com o senhor, o vovô está menos rabugento, sabia? Rabugice da velhice é deficiência de testosterona. O velho é rabugento porque não tem testosterona. Então ele melhora a saúde emocional. Ele melhora a memória, melhora o raciocínio lógico, melhora... doutor, uma notícia para lhe dar. Voltei a fazer conta de cabeça. Eu não estava mais fazendo conta de cabeça, voltei. Então, porque para fazer conta de cabeça você tem que ter raciocínio tridimensional. Previne produção de beta-amiloides cerebrais. Se você não tiver beta-amiloide cerebral, você não tem Alzheimer. Se você previne a produção de beta-amiloide, você previne a produção de Alzheimer. Testosterona previne Alzheimer. Você vê o Alzheimer em velho, você não vê o Alzheimer em jovem. Porque o jovem ainda tem testosterona. Então é uma prevenção contra Alzheimer, que está aumentando tremendamente no mundo. Tá bom? Aqui, o modo como você faz testosterona tem as opções as mais variadas. Eu poderia ficar horas aqui discutindo com você se é o pellet, se é o gel, se é o bucal. Tem um que você coloca na boca, não é subcutâneo, não é bucal. Coloca, está nos Estados Unidos. Você faz isso, ele gruda na gengiva do lado de dentro aqui, e ele vai liberando em 24 horas, liberação lenta. Tem o PET, tá? Tem o pellet. Pellet você vai, implanta 8, 10 pellets cada ano, cada 8 meses. Você volta lá para imprimir. E existe a história que eu já falei do HCG. No Brasil, hoje o produto que você tem que anotar chama Brevactid. Alguém estava me perguntando sobre o anastrozol ontem, cujo nome comercial é Arimidex. Você faz 1 miligrama 3 vezes por semana, não por muito tempo. É um inibidor não esteroidal da aromatase. Muito forte. É remédio, não é suplemento. Mas se você tiver dificuldade em baixar a aromatase, é o seu produto que tem no mercado com maior potência. Você vai ver pessoas tomando clomide. Clomide é o citrato de clomifeno, é um remédio que existe no mercado para fazer a mulher engravidar, para fazer a mulher ovular. Você toma 50 miligramas, 5 dias, me parece que é do 5º ao 10º dia do ciclo menstrual, estimula o eixo hipófise pituitária, além de ser antiestrogênico. E os fisiculturistas usam isso para prevenir ou tratar atrofia testicular, porque eles usam muito anabólicos e tem problema. E existe o tamoxifeno, que faz parte daquele grupo de medicamentos que eu chamo de esquizofrênicos, eu não gosto dele, mas de qualquer forma ele é usado também. É o citrato de tamoxifeno, tem de 10 e de 20, é também um antiestrogênico. Um paciente do sexo masculino que começa a desenvolver ginecomastia, você pode fazer isso em baixas doses. Bom, tratamento. Eliminar adoçantes com exceção da stevita, cozinhar com óleo de coco, reduzir carboidratos, ashwagandha, porque ele tem lá aquele déficit de cortisol, sal marinho não refinado, sal rosa ou sal rosa do Himalaia, vitamina D3, 5.000 unidades, solução de Lugol 5%, 2 gotas em um copo d'água, a progesterona 5 mg por ml, aplicar à noite, a 5-HTP, 50 mg sublingual deitar, a zinco quelado, já vem aqui pelo mecanismo de fazer o processo da emissão da aromatase, repetir os exames em 60 dias. E aí vem cortisol, ele é do sexo masculino, eu vou dar 10 mg pela manhã, 5 mg ao meio-dia, que o homem pode tomar até 20. Lembre-se, a adrenal do homem produz 50 mg. A adrenal da mulher produz 40 mg por dia de cortisol. Quando eu dou 10, 15, eu não estou fazendo nenhuma supressão da adrenal. O colega vai dizer, mas você não está criando um problema? Depois que você parar essa pessoa, como é que ela vai fazer? Eu não estou fazendo supressão de adrenal.
Quero que você entenda isso, é totalmente diferente. Quando eu estou dando um corticoide a longo prazo para uma pessoa, para tratar um lúpus, se eu parar, a pessoa morre. Porque eu estou dando uma dose muito maior que a adrenal dela produz. Aí a adrenal para de fazer. Eu tenho que desmamar. Aqui eu não preciso desmamar, porque eu estou dando uma subdose. A adrenal continua, só estou ajudando o adrenal. Só isso que eu estou fazendo. Tá? A testosterona eu vou entrar com 20 mg por ml pela manhã. O zinco quelado 50, a vitamina C e o B5. Por que isso? Porque essa pessoa tem exaustão adrenal. Você lembra do trio da adrenal? É o zinco, é a vitamina C e a vitamina B5, que é o ácido pantotênico. Isso aqui vai, então, ajudar a recompor a adrenal, que também leva tempo, tá? Adrenal para recompor, intestino para recompor, não é da noite para o dia, não. Uma pessoa que está com desbiose, meu filho, você vai levar uns 2 anos cuidando dela. Uma pessoa com exaustão adrenal vai ser seu paciente 2, 3 anos. Não é que na próxima visita já acabou tudo, não. Isso demora. Pregnolona 20, boro 2, boro 1, por quê? Porque esse paciente está precisando de DEA, bastante. E não tem no Brasil, então nós estamos fazendo o jeito brasileiro do DEA. Tríbulos, vamos estimular um pouco, porque eu estou dando pouca testosterona, e vou complementar com tríbulos. Repetir os exames em 45 dias. Muito bem. Orientar a esposa sobre o uso de progesterona. Que às vezes ele também vai passar progesterona. Então ele também pode contaminar. A manipulação em veículo transdérmico, está aqui como é que faz. Isso aqui nós já fizemos. Tem que escolher uma área sem pelo, porque senão transforma em dihidrotestosterona. A testosterona, principalmente no homem, é excelente para tratar diabetes. Muitos diabetes incontroláveis, tipo 2, na hora que você começa a testosterona, a resistência insulínica baixa tremendamente, a insulina baixa e ajuda tremendamente. Isso é muito importante. Além de ser um marcador de insuficiência cardíaca, porque quanto mais resistência insulínica, mais insuficiência cardíaca.